Você já parou para pensar que talvez tudo o que te contaram sobre a Bíblia esteja incompleto? Que as histórias que você conhece são apenas pedaços soltos de um quebra-cabeça muito maior? A verdade é que a maioria das pessoas nunca ouviu a narrativa completa da Bíblia. Conhecem trechos sobre Adão e Eva, o dilúvio, Moisés, Davi e Jesus. Mas não percebem como tudo está interligado em uma única linha do tempo. O que você vai ver agora não é apenas um resumo. É uma viagem épica através da história da humanidade, desde a criação do mundo até a maior reviravolta da história. E aqui vai um aviso: depois desse vídeo, você nunca mais enxergará a Bíblia da mesma forma. Se você já tentou ler a Bíblia e achou confusa, desorganizada ou cheia de informações desconectadas, não é sua culpa. O problema é que quase ninguém explica a história como ela realmente aconteceu. Você está prestes a entender cada detalhe, cada profecia, cada acontecimento de um jeito claro, direto e envolvente. E o mais impressionante, tudo isso não é apenas um registro do passado, é uma história que ainda está sendo escrita, e você faz parte dela. Então, antes de pensar em sair desse vídeo, faça um favor a si mesmo. Dê uma chance de conhecer a Bíblia de um jeito que ninguém nunca te mostrou. O que você descobrir aqui pode mudar sua visão para sempre. No princípio, antes mesmo que houvesse luz ou matéria, havia Deus. Sempre existiu, sem começo nem fim, o arquiteto absoluto de tudo o que se pode ver e do que sequer se imagina. Criou o universo com precisão, desenhou galáxias e estruturou as leis que regem cada partícula. Mas sua obra-prima não foi um planeta nem uma estrela, foi o ser humano. Moldou Adão e Eva à sua imagem, concedendo-lhes algo único: a consciência, a liberdade e a capacidade de amar. E aí, amigo, começa a maior história já contada. Mas como toda grande narrativa, há um conflito, um que mudaria o destino da humanidade para sempre. A perfeição era o estado natural do Jardim do Éden. Adão e Eva caminhavam com Deus, tinham plena comunhão e não conheciam dor, tristeza ou malícia. No entanto, a liberdade sem escolhas não é liberdade de verdade, certo? Então, havia uma árvore, e com ela, a prova do livre-arbítrio. A serpente, astuta e ardilosa, plantou a dúvida, e o primeiro casal caiu. O pecado entrou na equação e com ele, o afastamento do Criador. O mundo perfeito agora tinha sombras. A partir desse momento, a humanidade começaria uma jornada de tentativas e erros, de redenção e reconstrução, de quedas e novos recomeços. Uma história de altos e baixos que, acredite, você ainda está vivendo. E é assim que a humanidade, antes em harmonia, se viu dividida. O erro de Adão e Eva custou caro, não apenas para eles, mas para todas as gerações que viriam depois. A morte, antes inexistente, passou a ser uma realidade. A luta pelo sustento, a dor e as dificuldades se tornaram parte do pacote da existência. Mas, como em toda boa trama, há um plano em andamento, um que, embora pareça distante nesse momento, já estava traçado antes mesmo da queda. Deus, mesmo justo, não abandonou sua criação. Ele já preparava o caminho da salvação, mas antes disso, o mundo precisaria passar por muitas provações. E a primeira delas viria em forma de água. Muita água. O mundo seguiu seu curso, mas não exatamente da melhor maneira. O coração humano, agora manchado pelo pecado, foi se tornando cada vez mais distante da justiça e da verdade. A violência, a corrupção e a maldade se espalharam pela terra a ponto de Deus olhar para sua criação e se entristecer. Você já parou para pensar no que significa ser a própria razão do arrependimento do Criador? Pois bem, a humanidade chegou a esse nível. Mas, como sempre, há um porém. No meio de tanta destruição, havia um homem justo, íntegro em sua geração: Noé. E é aqui que a história dá uma guinada. Deus não destruiria tudo sem um plano de reconstrução. Ele dá a Noé uma missão: construir uma arca. Um navio colossal para preservar a criação e permitir um novo começo. Agora, imagine Noé, um homem comum, ouvindo de Deus que deveria construir um enorme barco porque um dilúvio viria. Sendo que até então, a terra nem conhecia chuva desse tipo.
Você já tentou convencer alguém de algo que parecia absurdo? Pois Noé enfrentou zombarias e descrença por 120 anos, tempo suficiente para qualquer um desistir. Mas ele permaneceu firme, seguindo as instruções divinas. Então, quando tudo estava pronto, veio a tempestade. 40 dias e 40 noites de chuvas torrenciais, submergindo montanhas e eliminando tudo o que havia no mundo. Apenas Noé, sua família e os animais na arca foram salvos. O mundo foi purificado, mas, ao mesmo tempo, ficou vazio. O recomeço precisava de raízes profundas para não repetir os erros do passado. Depois que as águas baixaram, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Noé e sua família pisaram em terra firme novamente, prontos para reconstruir a humanidade. Deus então faz uma promessa, selada pelo arco-íris: nunca mais destruiria a terra daquela forma. Mas, veja bem, a natureza humana continuava a mesma. Logo, os descendentes de Noé começaram a se espalhar, e com eles, os mesmos conflitos de sempre. O mundo se reerguia, as cidades cresciam, as culturas se diversificavam, mas a lição parecia ter sido esquecida. A humanidade teria mais uma chance de se alinhar ao Criador, e para isso, ele escolheria um homem. Um único homem, de quem viria uma grande nação. E com ele, uma promessa que mudaria tudo. O tempo passou, os povos se multiplicaram, mas algo ainda faltava. A humanidade continuava perdida, errante, repetindo os mesmos erros de sempre. Foi então que Deus fez algo diferente. Escolheu um homem para dar início a uma nação que carregaria sua aliança. Seu nome era Abrão, um simples morador de Ur dos Caldeus. Deus lhe fez uma promessa ousada: sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Em troca, uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu. Só havia um detalhe: Abrão e sua esposa, Sara, já eram idosos e não tinham filhos. Aos 75 anos, ele parte sem saber exatamente para onde está indo. Fé desse nível é coisa rara, convenhamos. O tempo passou, e a promessa parecia cada vez mais distante. Sara, já sem esperanças, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva, Agar. Assim nasceu Ismael, o primogênito, mas não o filho da promessa. Deus reafirmou seu plano, e, finalmente, quando Abrão tinha 100 anos, nasceu Isaque, o herdeiro da aliança. Seu nome significava riso, porque Sara, ao ouvir a profecia de que daria à luz na velhice, riu de incredulidade. A vida desse povo, que se tornaria Israel, foi marcada por desafios, mas também por provas inquestionáveis de que Deus cumpria o que prometia. E assim, de geração em geração, o povo escolhido se formava, mas ainda tinha um longo caminho pela frente. Os descendentes de Abraão cresceram e se tornaram um grande povo, mas acabaram escravizados no Egito por 430 anos. Foi um tempo de opressão severa, onde os israelitas clamaram por libertação. Deus ouviu seus gritos e levantou Moisés para conduzi-los à terra prometida. O êxodo foi um marco, uma demonstração de poder e fidelidade. Mas, como todo bom enredo, o povo ainda precisava aprender algumas lições antes de chegar ao destino. E o que poderia ser uma viagem rápida tornou-se uma jornada longa e cheia de desafios. Eles passaram 40 anos no deserto, tempo suficiente para que uma nova geração surgisse, preparada para assumir a promessa. E assim, um novo capítulo estava prestes a ser escrito, um que envolveria reis, conquistas e uma história de glória e queda. Depois de anos de peregrinação e provações, os israelitas finalmente chegaram à tão esperada terra prometida. Josué, o sucessor de Moisés, liderou a conquista do território, e a nação começou a se estabelecer. No entanto, sem um governo centralizado, os israelitas passaram por um período de altos e baixos espirituais, alternando entre fidelidade a Deus e rebeldia. Foi então que o povo começou a olhar para as nações vizinhas e percebeu algo: todas tinham reis. Aparentemente, isso fazia delas mais organizadas, poderosas, estáveis. Então, Israel pediu um rei. Deus atendeu ao desejo do povo, mas com um aviso: ter um rei humano traria consequências. E assim,
nasceu a monarquia de Israel. O primeiro rei foi Saul, um homem de aparência imponente e escolhido diretamente por Deus. No começo, parecia a escolha perfeita, mas logo ele caiu em desobediência, insegurança e orgulho. Então, Deus escolheu um novo rei. Davi, um simples pastor de ovelhas, mas com um coração alinhado à vontade divina. Davi não foi perfeito, longe disso, mas sua história é uma das mais inspiradoras da Bíblia. Ele derrotou Golias, unificou o reino e estabeleceu Jerusalém como a capital. Seu governo marcou o auge de Israel, mas o que veio depois foi igualmente grandioso. Seu filho, Salomão, herdou o trono e se tornou o homem mais sábio e rico de sua época. Durante os 40 anos de seu reinado, Israel viveu uma era de ouro. Mas como toda grande história, a decadência veio logo em seguida. Salomão, apesar de sua sabedoria, se desviou, acumulando riquezas, esposas e alianças políticas duvidosas. Após sua morte, o reino se dividiu. Ao sul, Judá, governado por Roboão. Ao norte, Israel, sob o comando de Jeroboão. Essa divisão foi um golpe fatal para a estabilidade da nação. O reino do norte afundou na idolatria e foi invadido pelos assírios. O reino do sul resistiu por mais tempo, mas acabou levado ao exílio na Babilônia por 70 anos. Foi o fim de uma era, e a nação que um dia fora poderosa agora se via espalhada, perdida. No entanto, Deus ainda tinha planos para seu povo. A restauração estava a caminho. A história de Israel nunca foi linear. Entre momentos de grandeza e quedas vergonhosas, havia sempre um padrão. O povo se afastava de Deus, sofria as consequências, e quando tudo parecia perdido, buscava redenção. Nesse ciclo, Deus levantou homens específicos para chamar a atenção da nação: os profetas. Eles não eram figuras populares, muito pelo contrário. Eram mensageiros incômodos, vozes solitárias que denunciavam a corrupção, a idolatria e a injustiça. Um dos maiores exemplos foi Elias, que enfrentou o perverso rei Acabe e sua esposa, Jezabel, desafiando os sacerdotes de Baal em um confronto épico no Monte Carmelo. O problema é que, apesar dos milagres e dos avisos, o povo continuava insistindo nos mesmos erros. O reino do norte, Israel, afundou completamente na idolatria. Nenhum de seus 19 reis seguiu a Deus. A política se misturou com práticas religiosas pagãs, os líderes se corromperam e a injustiça social atingiu níveis alarmantes. Os profetas, como Oséias e Amós, alertaram que algo terrível estava por vir, mas foram ignorados. Então, o juízo chegou. Os assírios invadiram Israel e, com brutalidade impiedosa, levaram o povo ao exílio. O reino que um dia prosperara desapareceu da história. Restava agora apenas Judá, o reino do sul, que resistiu um pouco mais. Mas o mesmo ciclo se repetiu. Sempre que um rei piedoso assumia o trono, o povo prosperava. Mas bastava um líder corrupto para que tudo desmoronasse novamente. A paciência divina também se esgotou com Judá. Os profetas Jeremias, Isaías e Sofonias alertaram incessantemente. Se o povo não se arrependesse, a destruição viria. E veio. Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou os judeus ao exílio por 70 anos. Foi um golpe devastador. O templo era o coração da adoração judaica, e vê-lo em ruínas representava a aparente aniquilação da identidade do povo. No entanto, Deus não havia abandonado sua aliança. Ele ainda tinha um plano de restauração. E, como sempre, quando tudo parecia perdido, um novo caminho se abria. Porque, no tempo certo, o povo de Judá teria a chance de voltar para casa. O exílio na Babilônia foi um tempo de aprendizado doloroso para Judá. Longe de sua terra, sem templo e vivendo sob domínio estrangeiro, os judeus tiveram que encarar a realidade. Tudo o que os profetas haviam dito se cumpriu. Mas, no meio da aparente destruição, Deus manteve sua promessa. Após 70 anos de cativeiro, um novo império surgiu. Os persas, sob o comando de Ciro, conquistaram a Babilônia e decretaram algo surpreendente. Os judeus estavam livres para voltar para casa. Imagine o impacto dessa notícia. Gerações haviam nascido e morrido na Babilônia.
e agora um rei estrangeiro autorizava o retorno. Deus usava até mesmo impérios pagãos para cumprir seus planos. Mas voltar para casa não significava encontrar tudo como antes. Jerusalém estava em ruínas, o templo destruído, e a cidade sem muros, vulnerável a qualquer ataque. A restauração precisava começar do zero. Foi nesse contexto que surgiram 3 grandes líderes. Zorobabel, que liderou a reconstrução do templo. Esdras, que restaurou a vida espiritual do povo. E Neemias, que reconstruiu os muros da cidade. Cada um teve um papel crucial nesse novo capítulo da história de Israel. Mas não foi fácil. Houve oposição por todos os lados. Os inimigos de Judá tentaram sabotar as obras, geraram intrigas e até usaram política para interromper os projetos. Mas quando Deus coloca um plano em ação, ninguém pode detê-lo. Ao final desse processo, o povo de Judá estava de volta à sua terra, com um templo reconstruído e uma cidade restaurada. Mas algo havia mudado. Antes, os judeus oscilavam entre adoração e idolatria, entre fidelidade e rebeldia. Agora, depois de tanta dor e aprendizado, estavam determinados a não repetir os erros do passado. Esdras trouxe de volta a leitura pública da lei, e um grande avivamento espiritual tomou conta da nação. A aliança com Deus foi reafirmada, e o povo estava pronto para seguir em frente. No entanto, a história ainda não havia terminado. Porque, no tempo exato, surgiria alguém que mudaria não apenas Israel, mas o mundo inteiro. O silêncio profético durou 400 anos. Nenhuma nova revelação, nenhum profeta para guiar o povo. Durante esse tempo, impérios subiam e caíam, e Israel passou de mão em mão. Persas, gregos, romanos. Quando parecia que a esperança havia se dissipado, algo extraordinário aconteceu. Em Belém, uma pequena cidade quase insignificante, nasceu um menino. Mas ele não era qualquer menino. Seu nome era Jesus, e sua chegada dividiu a história em antes e depois. Enquanto os poderosos esperavam um Messias guerreiro, que libertaria Israel do jugo romano, Deus tinha um plano muito maior. Jesus não veio para estabelecer um reino terrestre. Veio para libertar a humanidade de um inimigo muito pior que Roma: o pecado. Desde cedo, Jesus demonstrou que sua missão era diferente. Não buscava status, não frequentava os palácios, não se aliava aos poderosos. Pelo contrário, andava entre os pobres, os rejeitados, os pecadores. Seus ensinamentos revolucionaram tudo: amar os inimigos, perdoar sem limites, priorizar os valores espirituais em vez dos materiais. E ele não apenas falava, vivia cada palavra. Curava enfermos, restaurava vidas, trazia esperança. Mas, como acontece com toda verdade inconveniente, isso incomodava os líderes religiosos da época. Jesus expunha sua hipocrisia e mostrava que a salvação não vinha pela religião vazia, mas por uma relação genuína com Deus. Isso foi suficiente para selar seu destino. Traído, preso e condenado injustamente, Jesus foi crucificado. O mundo achou que era o fim, mas, na verdade, era o começo. Sua morte na cruz não foi um acidente, foi um sacrifício planejado desde o princípio. Como um cordeiro sem defeito, entregou-se para pagar a dívida que a humanidade jamais poderia quitar. Mas a história não parou ali. No terceiro dia, ele ressuscitou, provando que a morte não tinha a última palavra. Esse evento mudou tudo. Seus discípulos, antes medrosos, se tornaram corajosos proclamadores da mensagem que transformaria o mundo. O impacto de sua ressurreição não ficou restrito a Israel. Ele ordenou que seus seguidores levassem essa verdade até os confins da terra. Mas isso não aconteceria sem desafios. Porque, quando a verdade se espalha, a oposição cresce. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento marcante, foi o estupim para algo muito maior. Seus discípulos, antes inseguros e temerosos, agora tinham uma certeza inabalável: Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas essa convicção teria um preço alto. Assim que começaram a pregar o Evangelho, enfrentaram uma onda brutal de perseguições. Primeiro, pelos líderes religiosos judeus, que viam aquela nova fé como uma ameaça ao status quo.
Depois, pelo Império Romano, que não tolerava nada que desafiasse sua autoridade. O próprio Saulo de Tarso, antes perseguidor ferrenho dos cristãos, teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco e se tornou Paulo, o maior missionário da história. O crescimento da igreja foi avassalador. Multidões se convertiam, e a mensagem de Jesus se espalhava como fogo. Mas isso não agradava aos poderosos. O imperador Nero, buscando um bode expiatório para o incêndio de Roma, lançou uma perseguição sem precedentes contra os cristãos. Muitos foram lançados às feras no Coliseu, crucificados ou queimados vivos. O apóstolo Pedro foi morto, Paulo foi decapitado. Mas, ao contrário do que se esperava, quanto mais o império tentava sufocar a fé, mais ela crescia. Era como diziam os primeiros cristãos: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Mesmo diante da morte, eles não negavam sua fé, pois sabiam que a vida não terminava ali. Com o tempo, o cristianismo ultrapassou as fronteiras de Jerusalém e alcançou cidades estratégicas como Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma. Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, fundando igrejas por todo o mundo greco-romano. E, mesmo quando estava preso, não parava. Foi da prisão que escreveu cartas que até hoje guiam milhões de pessoas. Depois de 70 anos da destruição de Jerusalém pelo Império Romano, a igreja já estava estabelecida. E aquele pequeno grupo de seguidores de um carpinteiro judeu tinha se tornado a maior revolução espiritual da história. Mas ainda havia mais a ser escrito. Afinal, era necessário registrar tudo o que aconteceu para que as gerações futuras conhecessem essa verdade. Com a igreja crescendo em ritmo acelerado, surgiu a necessidade de registrar tudo o que estava acontecendo. Os apóstolos, testemunhas oculares da vida, morte e ressurreição de Jesus, começaram a escrever relatos detalhados sobre seus ensinamentos. Assim nasceram os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um com uma perspectiva única, mas todos convergindo para a mesma verdade. Além disso, cartas foram escritas para orientar as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, trazendo ensinamentos profundos sobre fé, salvação e conduta cristã. Esses escritos formariam o Novo Testamento, um conjunto de textos que não apenas narrava a história de Cristo e seus seguidores, mas servia como base para toda a fé cristã. O propósito da igreja ficou claro desde o início: levar a mensagem do Evangelho até os confins da terra. Mas não era apenas sobre palavras, era sobre transformação de vida. Os primeiros cristãos não apenas pregavam, mas viviam de forma diferente. Compartilhavam o que tinham, cuidavam dos pobres, eram conhecidos pelo amor ao próximo. Isso causava um impacto tão forte que até mesmo os inimigos do cristianismo precisavam reconhecer: algo neles era diferente. O Evangelho não se tratava apenas de um conjunto de crenças, mas de uma revolução no modo de viver. E, como qualquer revolução, encontrou resistência, mas nada poderia deter o avanço da verdade. O último livro do Novo Testamento, o Apocalipse, encerra essa jornada de maneira grandiosa. Escrito pelo apóstolo João, preso na ilha de Patmos, ele revela que, apesar das tribulações, a história já tem um desfecho garantido: Cristo vencerá. O mal será derrotado, e aqueles que permanecerem fiéis terão sua recompensa. É um lembrete de que, independentemente das dificuldades, Deus continua no controle. Hoje, séculos depois, a história da igreja ainda está sendo escrita. O impacto daquele pequeno grupo de discípulos que começou há mais de 2000 anos ainda ressoa pelo mundo. E a grande questão que fica é: qual será o seu papel nessa história? Agora que você conhece a história da Bíblia completa como você nunca viu, me diga, como isso muda a sua visão sobre tudo? Você percebe como cada evento foi meticulosamente planejado? Como desde o princípio Deus já tinha um propósito e que essa história não terminou? A grande questão é: onde você se encaixa nisso? Porque, gostando ou não, você faz parte desse enredo. A diferença é que agora você tem conhecimento suficiente para decidir qual será o seu papel. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É um manual vivo, um mapa para entender a origem, o presente e o futuro da humanidade. E a pergunta que fica é:
O que você vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorá-lo e seguir como se nada tivesse mudado? Ou vai usá-lo para transformar a sua visão de mundo, suas escolhas e até o seu futuro? A resposta está em suas mãos. Se esse conteúdo te fez enxergar a Bíblia de uma forma nova, não pare por aqui. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e aprofundando o seu entendimento. Acredite, isso é só o começo. E agora que você sabe a verdade, o que vem a seguir depende de você.